São João, São Pedro e terminamos em Santana, que é 26 de julho. Inclusive, 26 de julho é considerado o Dia Estadual do Jongo, exatamente porque Santana é a padroeira do jongo de Pinheiral, mas também padroeira de todo o jongo do Sudeste. Então, o Dia Estadual do Jongo é nesse dia, em homenagem a essa santa e que os negros sempre recorreram para aliviar os sofrimentos, né, na época da escravidão, e a gente recorre até hoje em busca de um alívio espiritual. Então, se dançar jongo no inverno é muito bacana, assim, é muito bom. E também o Pinheiral foi a primeira cidade a ter o Dia Municipal do Jongo, que é dia 7 de abril, data de nascimento do nosso mestre maior, né? O mestre que nós convivemos com ele, e esse mestre, ele era reconhecido, foi reconhecido aqui na região Vale do Café toda, tem um grande jongueiro, é o mestre José Cabiúna. Ele que nos passou todo o conhecimento do jongo, que nós sabemos até hoje, aprendemos muito com ele. Então foi feita essa homenagem. E foi bacana porque Pinheiral serviu de exemplo para outras cidades, outros municípios que têm comunidade jongueira também criaram o Dia Municipal do Jongo. Então a gente vê a importância que a cultura traz para o nosso povo, para o município, né, para uma cidade. E a criança aprender sobre cada comunidade jongueira, as nossas crianças que têm a oportunidade de ir lá conhecer o Quilombo São José da Serra, que fica em Valença, uma tradição jongueira também que vem desde a época da escravidão. E lá eles vivem, né, da agricultura, vivem de uma forma simples. Graças a Deus, agora são donos da terra. Conseguiram, né, essa conquista e nós participamos assim ativamente da luta pela terra do Quilombo São José. Então temos muito orgulho disso também. E levar as crianças lá para conviver com os mais velhos, com as crianças de lá, com os mais novos, porque morar dentro de um quilombo, na roça, assim, é completamente diferente de criança que mora na cidade, né? Então essa troca, essa vivência é muito importante. Nossas crianças também conheceram o Quilombo do Campinho, que fica lá em Paraty, bem distante da gente aqui, mas tivemos a oportunidade de fazer troca com as crianças de lá também. E foi muito importante para essa vivência e a troca, né? Que culturalmente é muito rica. E as comunidades, né? De Vassouras, Barra do Piraí, Angra dos Reis, o Quilombo do Bracuí também. Fizemos várias excursões lá e tivemos a oportunidade de conviver com os mais velhos lá, os mais jovens. Então toda essa experiência é através da escola de jongo que a gente consegue passar para nossas crianças. Então a gente tem certeza que o nosso empenho, o nosso trabalho é bacana, além da gente se divertir, a gente leva conhecimento e traz conhecimento. Isso é fundamental. Nós cantamos ponto de várias comunidades, né? Uma comunidade canta ponto da outra, mas com muito respeito. Por conta dessa integração que a gente conseguiu, inclusive até através do Pontão do Jongo Caxambu, que foi um projeto que nós tivemos durante alguns anos, que era uma parceria do IFAM, da UF, a Universidade Federal Fluminense, e das comunidades jongueiras. Então nós éramos
16 comunidades, entre Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. E houve essa integração, então nós aprendemos pontos de todas as comunidades e há essa troca. Então a gente não vê problema nenhum uma comunidade cantar ponto da outra, né? É que isso é feito com muito respeito, com muito carinho, até porque a gente se respeita muito. E cada comunidade tem a maneira de fazer a abertura das rodas e de terminar também, mas a gente sabe que isso é um ritual que acontece em todas as comunidades, né? De se abrir uma roda, de se fechar uma roda. Então a gente passa tudo isso para as crianças. Outra coisa que nós trabalhamos muito com as crianças é a questão do significado dos pontos. Pontos são as músicas que nós cantamos nas rodas. Então a gente... Cada ponto quer dizer alguma coisa. Então nós passamos isso para a criança, incentivamos a criança a produzir esses pontos, porque é olhando para alguma coisa no entorno é que a gente canta ponto, como por exemplo assim, tem um velho sentado no topo, tá me olhando, tem um velho sentado no topo, tá cochilando, tem um velho sentado no topo, tá me olhando, ele tá de olho fechado, tá cochilando, tem um velho sentado no topo, tá me olhando, ele tá de olho fechado, tá cochilando, tem um velho sentado no topo, tá me olhando, ele tá de olho fechado, tá cochilando, tem um velho sentado no topo, tá me olhando, ele tá de olho fechado, tá cochilando, tem um velho sentado no topo, tá me olhando, ele tá de olho fechado, tá cochilando. Machado. Então, eu cantei esse ponto porque, né, quem está participando da atividade aqui percebeu, né, que nós estamos com os velhos dormindo no topo. Então a gente, por isso que eu cantei esse ponto. Agora, a gente incentiva a criança a fazer esses pontos. As crianças do grupo Memórias do Cativeiro, eles estão fazendo cada ponto coisa mais linda. E eu acho isso muito bacana, porque hoje em dia a criança, o jovem, por exemplo, tem muita dificuldade em fazer uma redação. Fazer lá o início da redação, o meio, o final da redação. É muito complicado essas crianças fazerem isso. E dentro do jogo, dentro das práticas que a gente faz, a criança consegue fazer isso. Colocar as coisas lá com início, meio e fim. Porque ele tem que contar uma história, ele tem que desenvolver, mesmo que seja em poucas linhas, em poucas palavras. Então, você vê que através do jogo a gente consegue desenvolver na criança várias habilidades, né? Tanto motoras quanto cognitivas. Tá? Então a gente tem a experiência de crianças que têm dificuldade de aprendizagem. E quando ele vem para a roda do jongo, para a prática do jongo, ele melhora assim muito, 80%, 90%, e desenvolve várias habilidades, inclusive motoras, né, através da dança. Então, trabalhar a criança, principalmente na primeira fase, na pré-escola, e na fase fundamental ali, é muito bacana, porque você está formando a personalidade da criança, a criança adquire conhecimentos históricos e a gente consegue fazer um leque, passando por várias disciplinas e conseguindo
desenvolver. A gente tem um ponto que nós trabalhamos muito com crianças, eles adoram, porque isso acontece em todas as comunidades, e logo eles se identificam, né? Assim, então existe uma brincadeira entre eles, quando a gente canta assim: não lava a roupa com meu nome, não lava a roupa com meu nome, o meu nome não é sabão, não lava a roupa com meu nome, pelo amor de Deus, não lava a roupa com meu nome, não lava a roupa com meu nome, o meu nome não é sabão, não lava a roupa com meu nome, pelo amor de Deus, não lava a roupa com meu nome, não lava a roupa com meu nome, o meu nome não é sabão, não lava a roupa com meu nome, pelo amor de Deus, não lava a roupa com meu nome, não lava a roupa com meu nome, o meu nome não é sabão, não lava a roupa com meu nome. Machado. Então, essa brincadeira é muito interessante, né? Porque ela fala de pessoas, né? Que às vezes sem mal nenhum, assim, sem maldade nenhuma, mas gostam de comentar sobre a vida do colega, a vida do próximo. Isso não é bacana, né? Então a gente aí se canta esse ponto e as crianças gostam muito, é muito interessante. E nós temos também, né, pontos que nos remetem à nossa história, como o 13 de maio, por exemplo. Nós cantamos jongo no 13 de maio para saravar os nossos ancestrais, os nossos mais velhos, que sempre lutaram pela liberdade. Então nós cantamos o 13 de maio e levamos também a criança a fazer uma reflexão. O que foi o 13 de maio para nós? Quando aconteceu, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, 90% dos negros já estavam livres, ou por carta de alforria, ou nos quilombos. Porque a luta era muito grande para que o Brasil acabasse com a escravidão. Então havia uma pressão muito grande da Europa, de outros países, pressionando o Brasil para acabar com a escravidão. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Então, os negros cantavam muito por conta dessa liberdade, né? E era através do jongo, onde eles se expressavam, ou com saudades da África, ou pelas lutas vividas. E existem vários pontos alusivos ao 13 de maio. Existem vários pontos alusivos ao 13 de maio. Como, por exemplo, tava dormindo, o Curibamba me chamou, eu tava dormindo, o Curibamba me chamou, se levanta pouco, o cativeiro já acabou, se levanta pouco, o cativeiro já acabou, tava dormindo, o Curibamba me chamou, eu tava dormindo, o Curibamba me chamou, se levanta pouco, o cativeiro já acabou, se levanta pouco, o cativeiro já acabou. Eu tava dormindo, quando o papai me chamou. Eu tava dormindo, quando o papai me chamou. Disse levanta pouco, o cativeiro já acabou. Disse levanta pouco, o cativeiro já acabou. Machado! O dia 13 de maio é um dia tão bonito. Quando os pretos se reúnem, meu Deus do céu, a Saravá São Benedito. Quando os pretos se reúnem, meu Deus do céu, a Saravá São Benedito. Dia 13 de maio é um dia tão bonito. Dia 13 de maio é um dia tão bonito.
de pontos alusivos ao 13 de maio, que é, né, muito importante para nós também, enquanto luta dos nossos ancestrais, e essa memória tem que ser preservada. Nós cantamos aí um ponto onde nós falamos de São Benedito. São Benedito, ele é um santo que ele é cultuado no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E os negros sempre recorreram a São Benedito, a Nossa Senhora do Rosário, para rezar, para cultuar, para aliviar o sofrimento na época da escravidão. E até hoje nós recorremos a São Benedito. Aqui na Casa do Jongo, por exemplo, nós temos a nossa festa São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora Aparecida, que acontece no dia 5 de outubro, onde nós fazemos a novena, fazemos comida, dançamos, tudo em memória dos santos. Por quê? Porque na época da escravidão foi negado, né, aos negros a cultuarem os orixás que eles trouxeram com eles da África. Então, para que eles pudessem cultuar os orixás, eles usavam do sincretismo. O que é o sincretismo? É pegar um santo que veio da Europa, lá de Portugal, com os portugueses, e relacionar esse santo com algum orixá. Entendeu? Então nós estamos lá, São Jorge. Nas religiões de matriz africana, ele é Ogum, né? Nós temos Nossa Senhora da Conceição. Na religião de matriz africana é Oxum. E assim são vários santos que eles fizeram essa sincronia assim, para poder eles cultuarem. Tanto que a gente, quando se chega nas casas de matriz africana, o que a gente vê lá no altar são os santos da Igreja Católica. Entendeu? Porque eles tiveram que usar desse subterfúgio para continuar cultuando, né, os orixás que eles trouxeram da África. E isso é muito interessante, porque até hoje é feito dessa forma. Então, o Dia do Santo, ele é São Jorge, por exemplo, que também é um outro santo que é cultuado no Brasil todo. Ele é celebrado na Igreja Católica e é celebrado no centro de Umbanda, né? No centro de Umbanda também, muito lindas as festas. Então é outra particularidade da história que a gente passa para as crianças entenderem o que foi a luta do negro, até para se conectar com o sagrado. Ele precisava fazer essas manobras, porque nada era permitido ao negro, nada. Então a criança aprendendo isso, ouvindo isso, ela vai valorizar muito mais a vida de luta dos pais, dos avós, dos tios, das mães solteiras, na sua grande maioria. As mulheres negras são mães solteiras, são chefes de família. Então, é preciso que os filhos valorizem toda essa luta, tá? Que uma mulher negra tem, por exemplo, de colocar alimento dentro de casa. Não é uma vida fácil. Nunca foi e não vai ser, entendeu? Acho que ainda por muito tempo, né? E a gente entende que através da educação a gente consegue mudar alguns cenários, algumas famílias, algumas vidas, só através da educação. Então é preciso que essa criança estude, tenha formação e valorize as nossas raízes. E dentro do jongo a gente consegue fazer tudo isso. Então vamos cantar mais um pouco, né? Saravá, jongueiro, velho.
Então, esse ponto, né, do jongueiro lá do Tamandaré, Guaratinguetá, São Paulo, que é um hino para nós. E quando a gente trabalha, principalmente com criança, nós trabalhamos muito esse ponto, porque o ensinamento do mais velho é tudo, né? E quando a criança valoriza, a criança aprende a respeitar o mais velho, sabe? Nossa, numa roda de jongo, tem todo o respeito que se tem que ter com o mais velho, né? Quando tem um mestre mais velho na roda, esse mestre, ele tem que ser reverenciado, ele tem que cantar os pontos dele, do jeito dele, da maneira dele, ele tem que dançar o tempo que ele quiser dançar, se ele quiser bater o tambor, ele tem que bater o tambor, nós só temos que aprender. Só temos que ouvir, participar e aprender. O mais velho é sabedoria pura, ele traz toda uma bagagem que se a gente ouvir, parar para ouvir, a gente vai crescer muito mais, não só como jongueiro, mas como pessoa, como ser humano também. Então o jongo, ele é possível se trabalhar dentro da escola formal, nos pontos de cultura, na rua, seja onde for. E como, né, já foi dito, a gente consegue trabalhar por todas as disciplinas, matemática, educação física, geografia, história, português, usando o jongo como o carro-chefe, a matéria-prima. Então, o jongo de Pinheiral tem muito orgulho de trilhar essa história desde o final dos anos 80. Que nós estamos dentro das escolas, trabalhando junto das escolas, falando da história do povo negro desde que veio da África, passando por Palmares, pela preservação da dança do jongo, por toda essa movimentação, essa forma nova de se trabalhar a cultura. Então a gente nos sentimos assim, sabe, muito abençoados. Então vamos agradecer, vamos encerrar com o nosso ponto de fechamento. Minha gente, eu vou me embora. O que me deu para levar? Eu levo saudades suas. Eu no caminho vou chorar. Oi, minha gente, eu vou me embora. O que me deu para levar? Eu levo saudades suas. Oi, no caminho eu vou chorar. Senta no banco de